Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Jaqueline Emerick, eu sou professora de língua portuguesa da Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira. Eu estou passando por aqui para deixar o intensivão do 6º ano de língua portuguesa das 4 semanas do PET 2. Vamos lá? Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre tudo que você precisa saber, pesquisar e conhecer para a realização das 4 semanas do PET volume 2. Já estou com o meu caderninho aqui, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai precisar saber é a origem da língua portuguesa. É a língua que nós falamos. A língua que nós falamos, ela tem as influências do latim. Então, além das influências do latim, ela tem várias outras influenciazinhas. Porque é assim que a língua é formada. Pega um pouquinho de um pouquinho de outro e assim vai indo. A base, então, da nossa língua foi o latim. Aí vem a seguinte questão: o português que nós falamos é muito diferente, muito não, um pouco diferente do português falado em Portugal. Por que isso? Justamente por conta dessa adaptação. É um pouquinho que veio de Portugal, um pouquinho que veio do que a gente já tinha aqui, que eram os índios, um pouquinho de origem africana, e assim foi montando a nossa língua portuguesa. Agora, por que nós brasileiros falamos o português e não falamos o brasileiro como muitos falam, né? Bom, o brasileiro não, a língua brasileira não existe. Nós falamos o português. E por que a gente fala português? É simples, porque lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, nós fomos descobertos pelos portugueses. Então, quando os portugueses chegaram aqui, só tinha os índios. Não havia comunicação, eles não entendiam o que os índios falavam e ficava aquela situação louca. Então, o que foi feito? Foi ensinando, os portugueses foram ensinando a língua deles para os índios, que o processo todo que na história a gente tem como colonização e a catequização também, né, que foi o processo religioso. Então, nós fomos colonizados por portugueses, então nós começamos a aprender a língua deles. Então, por isso que nós falamos português, tá certo? Outra coisa interessante de a gente falar, aí vem a situação do nosso, o que seria o português brasileiro. Nós temos a língua portuguesa, certo? Falada aqui no Brasil, mas dentro do nosso próprio Brasil, existem várias outras formas de falar a nossa mesma língua, que aí a gente chama de linguagem, são as variações linguísticas, ou seja, cada cantinho do Brasil fala-se de um jeito. Vai falar que tá errado? Não, é a forma como essas pessoas falam. Um exemplo, aqui em Minas, aqui a gente conhece o angu, né? Mas quando a gente vai lá para a região de São Paulo, por exemplo, a gente já conhece a polenta. Tem a mandioca, que é reconhecida em outros lugares como macaxeira, não é verdade? Então, são várias coisinhas que vão modificando, que vão criando novos significados, novas significações. Por quê? Porque a nossa língua é uma língua viva. Ela está em constante evolução, em constante movimento, sempre sendo adicionado coisas novas. E essa variação linguística, ela não acontece só de região para região, não, tá? Ela também acontece a nível social, pessoas com poder aquisitivo maior, né? Tem uma certa diferença das pessoas que não têm. As pessoas menos favorecidas, elas também têm uma forma diferente de falar. Não é? Aí entra um problema muito sério que nós enfrentamos, chamado preconceito linguístico. Por que é muito sério? Porque às vezes as pessoas acham que só porque falam bonito, elas são melhores que os outros. E não é assim, tá? Todos somos respeitados, mas nós devemos entender que nós não podemos escrever conforme nós falamos. Para escrever, a gente tem que escrever de um jeito só. Para falar, a gente tem vários. Tem a linguagem dos gamers, dos youtubers, aí tem aquelas gírias dos skatistas, de diversos grupos que se identificam ali. Enfim, isso tudo
Tudo é variação linguística. Só que na hora de escrever, a gente tem que unificar. Aí existe o nível formal e o informal. O informal é o que a gente usa para comunicação, o que eu estou usando aqui com você agora, para que você possa me entender com mais clareza, tá bom? E o formal é aquele que a gente vai pôr no papel. Então é importante colocar ali todo certinho. Vou dar um exemplo. Vou falar uma frase para você a nível formal primeiro, tá? Então vamos lá. Eu estou dando aula de português. Isso seria o nível formal, para ter um exemplo. Agora no informal, olha a diferença. Eu tô dando aula de português. Percebeu a diferença? No nível formal, eu estou. No nível informal, eu tô. Está errado? Para falar, digamos assim, que não. Mas para escrever já não é adequado. A gente precisa adaptar, precisa tomar certos cuidados. Combinado assim? Outra coisa importante que você precisa saber para realizar o seu PET de português aí do 6º ano, tá bom? É essa questão da oralidade da escrita. Principalmente você que está entrando no colégio agora e já deu de cara com toda essa situação, não tem a presença do professor ali todo dia para te cobrar, para estar olhando o seu caderninho. Então se esforce bastante, tá bom? Faça esse exercício, leia o que você respondeu, ative o ouvidinho para prestar bastante atenção se alguma coisa está errada, se soou estranho. E aí você troca, você corrige. E é muito importante ler. Leia bastante. Leia a revistinha, leia a bula de remédio, leia a receitinha que vem atrás daqueles produtinhos. Leia pela internet. Pelo celular você pode fazer pesquisas de textos para você ler, livros inclusive. Leia, exercite, porque a partir da leitura vai ficar muito mais fácil você perceber a diferença entre o falar e o escrever. E essa diferença é fundamental. Estamos entendidos assim? Espero ter te dado uma luz. Não apareceu minha luzinha. Não deu pra ver minha luzinha piscando. Que triste. Mas enfim, é rapidinho, um contexto rapidinho para que você possa fazer o seu PET. E deu dúvida? É meu aluno? Chama lá no WhatsApp que eu te ajudo. Um beijo e até a próxima.